Muito bem, como nós dissemos, nós vamos conversar a partir de agora, então, aqui em Os Pingos nos Is, com o jornalista Oswaldo Eustáquio, ele que havia sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que investiga os supostos atos antidemocráticos, foi solto nesse domingo e conversa com a gente, então, a partir de agora. Deixa eu cumprimentá-lo. Oswaldo Eustáquio, como vai? Oswaldo, boa noite para você e muito obrigado pela entrevista aqui, pela primeira conversa aqui, pela primeira entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is depois da soltura. Boa noite para você. Muito boa noite para vocês da Jovem Pan. Uma satisfação estar falando com toda essa audiência aí nesta tarde do dia após a minha libertação. Oswaldo, e a grande reclamação dos investigados aí nesse inquérito é da falta de acesso às informações, né? Muitos deles dizem que são alvos das operações sem sequer saber por quê. Queria saber de você se a essa altura dos acontecimentos, depois de ter passado mais 10 dias, se eu não me engano, depois de ter passado 10 dias na prisão, se você já conseguiu descobrir, afinal de contas, do que você é acusado, o que é que você fez que foi interpretado como antidemocrático pelo ministro Alexandre de Moraes. Tá certo, olha, até o presente momento, depois de 10 dias na prisão, eu ainda não sei do que fui acusado. Os meus advogados não tiveram acesso à totalidade dos autos. Eu fui ouvido em depoimento, fizeram busca e apreensão no hotel onde eu estava, fizeram busca e apreensão na minha casa, pegando o celular da minha esposa, dos meus filhos, pegaram todos os celulares, inclusive os celulares, aparelhos eletrônicos da minha esposa, dos meus filhos, notebooks, documentos, quebraram meu sigilo bancário e depois de 10 dias de prisão temporária, não conseguiram identificar nenhum indício de crime, nenhum indício de crime, e aliás, eu nem sei do que estou sendo acusado. No inquérito que eu fui ouvido pelo delegado Fábio da Polícia Federal, ele me falou sobre eventos antidemocráticos, e eu perguntei para ele o que são eventos antidemocráticos. Ele não soube responder. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, eu disse aqui de que, na verdade, dava a impressão de uma prisão por opinião, crime de opinião. Você emitiu sua opinião lá e tal. E a gente falava aqui exatamente sobre a internet, e eu dizia, né, de que não há censura, há a responsabilização. Eu, Oswaldo, estou batendo numa tecla, por enquanto eu acho que eu estou sozinho, de que as plataformas digitais atuais são veículos de comunicação. Como nós aqui na Rádio Jovem Pan, na TV Jovem Pan, somos veículos de comunicação. Só que a nossa competição está desigual, porque nós, como veículos, temos que nos identificar e nos responsabilizarmos por cada um dos entrevistados aqui, e inclusive responsabilização legal. Enquanto que na internet, não, a plataforma é meio solta e as mídias sociais não se responsabilizam pelo que estão falando nelas, né? Elas terão que se responsabilizar, as mídias, porque elas são produtoras de conteúdo e estão faturando, e faturando muito. O maior faturamento hoje na indústria da comunicação é dessas mídias sociais. Você não tem foro especial, foro por prerrogativa de função. Por que você está sendo julgado no Supremo? Estou sendo julgado pelo Supremo, no meu entendimento, porque estamos em um estado de exceção. Eu tive os meus direitos humanos violados. Eu tive o meu sigilo da fonte violado. E quando eu tive o meu sigilo da fonte violado, Zé Maria, eu tive o seu também, e de todos os jornalistas do Brasil. Não se trata de direita ou de esquerda, eu sou um jornalista conservador, declarado, mas eles rasgaram a Constituição, vilipendiando o sigilo da fonte. Porque quando eles fazem uma busca e apreensão do meu celular, certamente eles não vão encontrar nada. Porque todos que me conhecem sabem da integridade do meu trabalho de jornalista. Agora, quando eles fazem uma busca e apreensão e pegam o meu celular, eles estão ouvindo tudo que eu falei com as minhas fontes. Então, eles estão quebrando algo histórico, nunca na história do Brasil, nunca na história deste país, da nova democracia, houve um vilipêndio ao sigilo da fonte. E quando eles fazem esse vilipêndio, eles também restringem a liberdade de imprensa. Eu, como jornalista, tive minha restrição de liberdade de imprensa e também me sinto censurado.
em uma censura prévia, em um Estado que não é mais de direito, é um Estado de exceção, porque foi um dos únicos jornalistas, talvez o único jornalista preso no mundo nesses 10 dias que fiquei na cadeia. Mas digo para vocês que, mesmo assim, continuarei defendendo o direito de expressão de todos aqueles, até dos que me criticam. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Oswaldo, você tem sido tratado aí por uma boa parte da própria imprensa como um blogueiro, ou um blogueiro bolsonarista. Tem uma parte aí das pessoas que estão circulando as informações e as notícias sobre o que está acontecendo com você, que se recusa a te chamar de jornalista. Então, eu queria te fazer uma pergunta bem aberta, assim, te deixando livre para responder, trazer um pouco quem é você, como é que você escolheu essa profissão, o que você acredita em termos de construção do Brasil e se você acredita em jornalismo engajado, militante, ou se você acha que jornalismo é jornalismo. Muito obrigado pela pergunta, Fiuza. Olha, eu sou um jornalista investigativo há 12 anos. Sou jornalista diplomado, formado na faculdade. Depois de 4 anos, com nota 9,8 no TCC. Escolhi o jornalismo por paixão, porque entendo que o jornalismo pode ser uma grande ferramenta para os direitos humanos, para toda uma sociedade. Trabalho no Paraná há quase 20 anos com jornalismo. 20 anos de jornalismo, há 12 no jornalismo investigativo. Passei pelos principais veículos de comunicação do meu estado. Eu fui trainee da Globo, da RPC, do Paraná, com Delúdio e Galhardia, um dos melhores com a nota que tivemos. Depois, fui quase 8 anos repórter e correspondente da Gazeta do Povo, o maior jornal do estado, e um dos maiores do Brasil ainda hoje. Na Gazeta do Povo, recebi o maior prêmio de jornalismo do meu estado, por uma grande reportagem investigativa em que 6.000 pescadores foram enganados na questão de um acidente do navio de Cunha e do rompimento do poliduto Olá, que foram enganados pelo juiz da cidade, pelos cartorários e por advogados. Eu descobri que eles foram enganados. Os pescadores deixaram de receber suas indenizações porque essa organização criminosa escondeu o processo desses pescadores enterrado no fundo do Fórum Eleitoral. Quando eu descubro isso, 6.000 pescadores recebem suas indenizações. Muda a história de toda uma comunidade. O juiz da comarca foi preso. Os 2 únicos cartórios da cidade foram estatizados. E mais de 17 advogados foram presos após a minha denúncia, fazendo um jornalismo investigativo. Eu acredito que o jornalismo investigativo, o jornalismo, ele é indissolúvel de uma sociedade moderna. Aqueles que insistem em me chamar de blogueiro, esses sim estão fazendo fake news. Porque eu estou falando, os meus advogados estão amplamente divulgando que eu sou um jornalista profissional. E sobre o jornalismo, eu acredito que o jornalismo ele muda histórias. Eu já mudei histórias usando o jornalismo como ferramenta em todo o litoral do Paraná. Mais de 6.000 famílias, toda uma faixa teve a sua história mudada. Tirar cativos da prisão também é direitos humanos, também é jornalismo. 11 nigerianos clandestinos estavam presos para morrer em um navio de bandeira turca no porto de Paranaguá. Eu descobri, denunciei, e esses nigerianos estão vivos até hoje. Depois da minha reportagem na Gazeta do Povo, foi para o Fantástico. E naquela época o Fantástico me tratava como jornalista. Depois, também na mesma região, em Paranaguá, fiz grandes reportagens desmantelando uma quadrilha, uma organização criminosa que estava vilipendiando o direito sexual de crianças, enfim, né? Uma quadrilha de pedofilia. Taxistas pegavam meninas de 12, 13, 14 anos para se prostituir no porto. Eu denunciei, foram todos presos. O juiz da cidade de Paranaguá, prestem atenção, meus amigos, são 2 juízes, um foi para a cadeia por roubar os pescadores e o outro estava vilipendiando uma menor de 11 anos de idade. Sabe o que aconteceu com esse juiz? Esse juiz ele foi aposentado compulsoriamente, com 40 e poucos anos, porque falaram que tinha problema mental para fazer mal para o menino. Também, dentro do mesmo jornalismo investigativo, fui o único jornalista do Brasil, no caso da youtuber Isabelle, que ficou famoso no Brasil inteiro, que 2 irmãos atiraram nela, e toda a imprensa disse o seguinte: olha, os irmãos atiraram sem querer, atiraram para cima.
Ah, pô, cara. Então vão ligando, doutor, aqui é sacanagem. Ih, acho que virou a tela aqui do Oswaldo. A gente vai tentar melhorar aqui a conexão. Acho que o Oswaldo está na escuta. Assim que possível, se o Oswaldo estiver ouvindo, acho que até posso passar para a Ana Paula fazer a próxima pergunta. Você quer concluir rapidinho, Oswaldo? Vai lá. Quero concluir rapidamente. Então, só para concluir, sou um jornalista reconhecido pelo meu trabalho, reconhecido pelo jornalismo investigativo em todo o estado do Paraná, e no caso do YouTube de Isabela, quando toda a imprensa estava indo para um lado, dizendo que o homem atirou para cima, e eu peguei as imagens de tudo que aconteceu e mudei a história, revelei através do jornalismo. E para concluir a pergunta do Vila, que eu acho que é a parte mais importante sobre o jornalismo militante, eu acredito que eu posso ser um jornalista posicionado, sim, não militante, mas posicionado. Eu sou um jornalista que tem valores conservadores. De onde vêm os meus valores conservadores? Por eu ser um cristão. A partir de eu ser um cristão, eu tenho os valores conservadores. Não posso esconder isso, e não quero esconder isso da minha audiência. Então, eu acredito, sim, no jornalismo posicionado. Não militante, Vila, mas posicionado. Depois da pergunta do Fius, agora então a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Oswaldo, a sua história é impressionante e já moro aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos e durante esses 10 anos eu tive algumas dificuldades explicando algumas vertentes da nossa política, como a nossa Suprema Corte fatiou a nossa Constituição no processo de impeachment da Dilma, quando também a gente fala da Suprema Corte julgando sacos plásticos ou não nos supermercados, é um pouco complicado, mas até levanta algumas risadas. Agora, o seu caso foi um caso muito complicado para explicar e para que as pessoas entendessem aqui nos Estados Unidos, isso independentemente da sua vertente partidária ou ideológica, democratas ou republicanos, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem a primeira emenda americana que garante a absoluta liberdade de expressão, de religião, de crença. Então, um projeto de lei como esse que passou no Senado, agora vai para a Câmara, juntamente com uma história como a sua, é uma coisa muito complicada. E eu acho muito digno você se posicionar dessa maneira. Sim, eu sou um jornalista com viés conservador, porque é como a imprensa é aqui nos Estados Unidos, você sabe, e como deveria ser no Brasil. Eu acho que essa proteção falsa, né, essa imprensa travestida de isenta, que na verdade não reporta mais fatos, mas apenas opiniões, isso é muito prejudicial para o leitor, para o telespectador. Então, isso acho que é muito digno da sua parte de já colocar, sim, é a minha vertente e é assim que eu vou colocar os fatos da minha perspectiva e que o leitor decida, né, o que quer ver, o que quer ouvir e fazer as suas próprias conclusões. Diante dessa aberração que a gente viu acontecer com você, eu agora, como é uma coisa tão inusitada para nós no Brasil e até para americanos e estrangeiros, quais são os próximos passos no seu processo? O que os seus advogados têm na mão? Como é que caminha um processo agora onde você não sabe do que você está sendo acusado, onde você teve uma busca e apreensão na sua casa muito abrangente? Quais são os próximos passos para você agora? Na verdade é o seguinte, recapitulando para que o nosso espectador entenda bem. Quando eu fui preso de forma ilegal, imoral, inconstitucional, eu tive o meu sigilo da fonte violado. E o seu também. E o de todos os jornalistas do Brasil, os de esquerda e os de direita. Nesse caso, agora, a partir deste momento, eu estou tendo outra grave restrição. A restrição à liberdade de imprensa e a censura prévia. Por que a censura prévia? Porque eu saí da cadeia, só que o ministro Alexandre de Moraes deu uma cautelar proibindo de utilizar qualquer rede social minha. Eu não posso falar na minha rede social. Só que as minhas redes sociais são um meio de comunicação. Porque eu acredito numa teoria, aliás, vai ser a teoria do meu mestrado, o conteúdo é maior do que o meio. O conteúdo se tornou maior do que o meio. E como eu não tenho mais meio para falar, eu estou censurado, de bocas fechadas. Eu estou com uma
uma mordaça na minha boca, uma censura prévia. Por quê? Porque dentre as cautelares, eu nunca vi isso no mundo. Você já falou bem aí dos Estados Unidos, que aí é muito comum o jornalista se posicionar, e eu me baseio nisso também, e sou posicionado como jornalista conservador, mas essa censura prévia que o ministro Alexandre de Moraes impôs em mim, ela traz um precedente muito perigoso para todos os jornalistas. Por quê? Porque isso pode acontecer com os outros também. Os próximos passos do processo, os meus advogados, tentar vencer essas restrições dessa censura prévia e dessa liberdade de expressão que me foi cerceada, de buscar meios legais na própria Suprema Corte, porque eu nunca vi isso na minha vida, não teve processo em primeira instância, não teve segunda instância, foi direto para a Suprema Corte. Então, eles mesmos julgam, eles mesmos, no caso do Alexandre de Moraes, ele mesmo foi vítima, se disse vítima, ele mesmo investigou, ele foi o procurador, ele mesmo julgou, e agora ele mesmo impõe mais uma aberração, como vocês disseram, que é uma censura prévia. Isso eu nunca vi acontecendo no Brasil na minha geração. Eu nasci em 78, sou um filho de militar, de um subtenente do Exército, que me ensinou a dormir de coturno, preparado para a guerra. E nunca vi isso. Eu nunca vi o que isso está acontecendo no Brasil. Então, neste momento, essa censura que eu vivo também pode acontecer para vocês, para outros jornalistas. Agora, eu não tenho nenhum problema. Eles pegaram meu celular, pegaram os meus computadores, eles tiraram tudo de mim. Eu não tenho mais nada. Vocês estão falando comigo através do celular do meu 02, daquele que trabalha comigo no jornalismo. Porque eles tiraram o meu celular, o da minha esposa, o meu computador, o da minha esposa, o dos meus filhos. A única coisa que eu tenho, meus amigos da Jovem Pan, meus amigos do Brasil, é minha voz. Mas a minha voz, eles não vão poder calar. Mesmo de dentro da cadeia, eles não conseguiram calar minha voz. Muito menos agora. Então, os próximos passos dos processos, meus advogados, doutor Elias Matarassade, doutor Piaz, doutor Ricardo Vasconcelos, estão já planejando petições para derrubar essa censura prévia que jamais havia sido imposta no Brasil nesta nova democracia. Justamente sobre isso que eu queria falar com você, Oswaldo, sobre futuro e principalmente seu futuro profissional. Como é que você vai fazer para trabalhar a partir de agora, como você mesmo vinha dizendo, né? As redes sociais são uma ferramenta tua e com essas proibições, com essas limitações aí que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como você vai se manter daqui para frente, como você vai trabalhar? E uma curiosidade minha, existe uma previsão de quanto tempo duram essas medidas aí impostas pelo Alexandre de Moraes ou não? Elas foram determinadas sem prazo para acabar, Oswaldo? Foram determinadas a princípio sem prazo para acabar. Eu não sei quanto tempo elas vão durar. Tudo nesse processo é estranho, tudo nesse processo é fora do comum, porque, veja, não há crime, não há crime, eu não sou acusado de nenhum crime. Segundo a situação, eles me prenderam, fizeram busca e apreensão na casa da minha esposa, na minha casa, no hotel onde eu estava, em trânsito, e não descobriram nada. Por que não descobriram nada? Porque não há nada. Não há nada. O meu futuro profissional, eu não posso trabalhar nesse momento porque eles cercearam o meu meio de comunicação, eles não deixam eu falar. O sustento da minha casa, que vem pelo meu trabalho nesse período, está impedido. Eu não tenho ferramentas para trabalhar, mas eu acredito no seguinte, meus amigos do Brasil. A nossa geração, a minha geração, a tua geração, foi chamada para mudar a história do nosso país. Então, eu acredito que a minha resposta à sociedade, o meu futuro profissional, vai ser com jornalismo profissional, aquilo que eu aprendi a fazer. Hoje eu não tenho nada, viu? Hoje eu não tenho nada. Hoje eu não tenho nada, mas eu creio que se até os lírios dos campos têm que se vestir, se até os passarinhos têm que comer, eu creio que aquele Deus que eu creio, o Altíssimo, que é chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, vai prover meios para, depois que eles tentaram me calar, eu só tinha um celular e um computador, mas eu creio que agora eu vou montar um grande estúdio aqui em Brasília, para fazer jornalismo profissional, porque eu sou um editor de imagem também profissional, um finalizador, e agora eles vão conhecer o que é jornalismo profissional, que veio lá do Paraná, lá do interior, lá do litoral do Paraná, mas eu vou fazer um jornalismo profissional, que me formei para fazer, que me formei, que me preparei. Existe uma verdade que está em mim, que grita dentro de mim, que é para mudar a história da nação. Como é que a gente muda a história do Brasil? Me perguntaram isso antes, eu aproveito para responder.
O sistema, o mecanismo do Brasil está em convulsão neste momento. E é por isso que eles estão querendo me prender. Porque o sistema está em convulsão. Quando que o sistema entrou em convulsão? Sob o meu ponto de vista, se vocês me permitem falar, quando Jair Messias Bolsonaro, o maior estadista da história do Brasil, sob o meu ponto de vista, ganha a eleição e para com o toma lá da cá, não tem mais deputado agora que coloca amante como servidora no executivo, não tem mais senador que coloca parente no executivo, não existem mais emendas que são dadas simplesmente por questões políticas para que o cara ganhe a eleição. Esse sistema entrou em convulsão e agora esse mecanismo que está em convulsão quer calar uma nova geração de jornalistas. Por que eles querem nos calar? Com todo respeito à grande mídia, eu não venho aqui para criticar ninguém, eu parabenizo a Jovem Pan por estar me dando espaço, mas a maior parte da grande mídia, que é conhecida hoje como extrema imprensa, não dá mais espaço para o contraponto. Eles só batem de dia e de noite no presidente Bolsonaro, mas eles não dão espaço para o contraponto. Vocês da Jovem Pan são os únicos que dão, não tem outro lugar mais que dá. Hoje, se uma pessoa quiser saber o que está acontecendo no Brasil, ou eles vêm para essa Jovem Pan, que eu escuto, que eu assisto, ou vão para meios alternativos, independentes, como o meu. E sabe o que acontece? Para eu finalizar essa minha fala, o que acontece é que o Estadão, o Globo, a Folha, todos juntos, vocês peguem agora, entrem agora no Twitter do Estadão, Folha e o Globo e comparem com o meu último tweet, que foi lá de 10 dias, porque eu não posso postar, porque eu estou impedido. Se eu juntar os 3 jornais e o meu dá 10 vezes mais que os 3 juntos. Por quê? Pela verdade que a população quer ouvir, que vocês, a Jovem Pan, têm feito. Eu parabenizo vocês e que uma parte de uma mídia conservadora tem feito e tem mostrado. Eu sou um filho de militar, eu sou um jornalista e o que eu quero é trazer uma verdade. Mesmo sendo conservador, mesmo sendo de direita, se em algum momento o presidente ou qualquer ministro fizer algo de errado, eu vou denunciar. Só que eu vou dar espaço para o contraponto, como eu fiz com o ministro Mandetta. A minha denúncia, que ele tinha um grande valor de comunicação no Ministério da Saúde, foi feita por mim. Foi feita por mim. E depois chamaram de fake news. Chamaram de fake news e as mesmas agências checadores, que são dos mesmos jornais, falaram assim, o Oswaldo é fake news porque disse que tem um contrato de R$1 bilhão. É mentira dele. São 4 contratos de 256 milhões. Não sabe o que fazer conta. Eu encerro minha fala nesse aspecto assim. Mais uma pergunta, José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois, eu me lembrei lá do Marshall McLuhan, quando ele fala lá do meio é a mensagem, né? O Oswaldo fala aí exatamente hoje o conteúdo é superior ao meio, e lá ele dizia exatamente que o meio não era simplesmente um canal de transmissão, mas que interferia, inclusive, na mensagem. E ele o Oswaldo fala exatamente sobre essa nova situação. O sistema está em crise e os grandes veículos de comunicação ainda não descobriram ou fazem de conta que isso não existe, que essa crise não existe. Então, é verdade. Em primeiro lugar, eu pergunto exatamente sobre essa situação nova, esse mundo novo na comunicação, o que ele pretende fazer. E segundo, é sobre financiamento. Quem financia? Quem são essas pessoas que fazem esses contratos com o seu canal? Deixa eu explicar para vocês o meu ponto de vista sobre isso, tá? Primeiro que eu não sou dono da verdade, mas é uma opinião. Para mim, existiram várias revoluções midiáticas. Várias. A primeira delas foi a prensa de Gutenberg, logo depois da Reforma Protestante. Depois nós tivemos a radiodifusão, o rádio dominou em 1920. Depois nós fomos para a televisão, em 1940, 1950 no Brasil, Hebe Camargo, aquele povo todo. E nós tivemos uma quarta revolução midiática, que é diferente de todas as 3, que são as redes sociais. Qual a diferença desta última para as outras 3? Na primeira, segunda e terceira, prensa, jornal, rádio e televisão, era o emissor falando com o espectador, ou seja, nós falando com a massa, os veículos de comunicação de massa. Com as redes sociais, o grande fenômeno, e que nunca havia na história da humanidade, é a massa passou a se comunicar com a massa. E aí, esse nosso sistema começou a entrar em convulsão, também midiático, inclusive. Então, eu acredito sim que as redes sociais elas vieram para revolucionar, para mudar a história. Tem muita água suja que passa pela rede social. Tem muita mentira que eles fazem. Mas cabe a nós, jornalistas,
filtrar essas informações e começarmos a ser tutores da informação também. Eu recebo 10 informações e nós temos que checar e checar como jornalistas e trazer a verdade à população. Então, esse é o meu ponto de vista sobre a internet na primeira parte da pergunta. Na segunda parte, sobre financiamento, quem é que financia você? Essa é a pergunta que o delegado quer saber também. Pegou meu sigilo bancário, pegou meu sigilo telemático, pegou os meus celulares todos e não acharam quem financia o Oswaldo Eustáquio. Falei assim, Oswaldo, mas você recebeu 13 mil reais do YouTube, não é 13, é 19, porque teve mais audiência, acho que é por causa deles mesmo. Só que eu não recebi esse dinheiro, eu nem sei como faz para receber esse dinheiro. Eu estou no YouTube há 2 meses, quando eu iniciei com uma entrevista com o Roberto Jefferson. Eles me chamam de blogueiro, mas eles pegaram as mesmas pautas, os grandes jornais que me chamam de blogueiro, e eu não tenho nem blog, pegaram a minha pauta. Mas tudo bem. Então, a partir deste momento, que eu entendo? Eles querem saber quem me financia. Quem é que financia o Oswaldo Eustáquio? Não tem nenhum empresário que me financie. Aliás, devia ter, né? Devia ter. É uma falha dos empresários de direito, inclusive. Por quê? Porque nós tem que ter PI, tem que ter propaganda, tem que ter publicidade, mas hoje não tem. Hoje não tem nenhum empresário que me financie. O delegado, Fábio, da PF, desculpe, mas a PF, tem uma parte da PF que bom, não vou comentar. Mas assim, ele me pergunta, você recebe dinheiro da SECOM? Senhora, doutor, veja no portal da transparência. Não para provocar, mas porque é uma questão óbvia. Não recebo dinheiro da SECOM. Mas tinha que receber. Porque é o seguinte, é um princípio da administração pública a publicidade, mas eu não recebo. A SECOM não me financia, o governo não me financia, os empresários não me financiam. Mas quem é que te financia, Oswaldo? Eu sou um jornalista que tem história no meu estado, tenho 20 anos no Paraná de jornalismo, 12 deles dedicados ao jornalismo investigativo. E nesse período, eu conquistei muitos prêmios lá, muitos prêmios e muitos trabalhos. Eu ainda escrevo para o jornal Agora Paraná, que é o segundo jornal, o terceiro jornal mais importante do estado, primeiro Gazeta do Povo. Eu faço pílulas de rádio, não faço para a Jovem Pan, que é tão famosa, mas faço para uma rádio no interior, na capital do Goiás, em Goiânia, uma rádio também que fica aqui na região de Brasília. Não é tão famosa quanto a Jovem Pan, mas dali eu tiro o meu sustento. E eu estou dizendo isso porque está no meu depoimento. Tudo isso está no meu depoimento. Então, quem é que sustenta o canal do Oswaldo Eustáquio? São as pessoas que estão me assistindo agora. Por quê? Porque no YouTube tem algo chamado Superchat. Eu estou falando, estou dando minha opinião, e as pessoas dão R$10, 0,99 centavos, R$100 às vezes, e no final dá 12, 13, 14, 19 mil. Entendeu? Tem algo de errado nisso? Absolutamente não. Eu abro a minha conta do YouTube para mostrar minha monetização. Eles quebraram meu sigilo bancário, gente, mas eu abro para vocês meu sigilo bancário. Não tem nenhum problema. Eles pegaram meu celular, eu estou com outro celular com outro chip, mas eu mostro tudo aqui. Oswaldo, não há nenhum problema. Oswaldo, eu vou ter que te interromper porque a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial, mas peço que você continue aqui com a gente. A gente já retoma a nossa conversa, uma parada rápida, agora são 7 horas. E para você que está aí nos assistindo também, eu lembro que você participa aqui dos Pingos nos Is. O que é que você está achando aqui das declarações em primeira mão do Oswaldo Eustáquio, jornalista que foi preso e agora solto no âmbito do inquérito aí do Supremo, que investiga esses atos antidemocráticos? O que é que você está achando? Grave vídeos, mande para cá. No final do programa a gente vai rodar algumas das mensagens. Você sabe, nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Comente por lá, grave vídeos, dê a sua opinião, dê seu recado por lá. Daqui a pouquinho a gente traz ao ar aqui algumas das mensagens que chegaram. Lembrando que é a primeira entrevista do Oswaldo Eustáquio depois da libertação. Ele foi solto ontem também por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a sequência da nossa conversa. Agora 7 horas e 1 minuto. Expert XP 2020. Um novo olhar para o futuro. As crises promovem transformações muitas vezes radicais em nossas vidas, mas também criam oportunidades incríveis. Estamos vivendo um desses momentos de transformação. Empresas e profissionais se reinventando para um mundo novo, ainda em construção. Essa transição, sob a ótica do empreendedor, que gera oportunidades e traz em sua essência o DNA da mudança, é um dos temas da Expert XP 2020, um evento aberto e online que acontecerá entre os dias 14 e 18 de julho.
Na edição do ano passado, Guilherme Benchimol, CEO do Grupo XP, refletiu sobre os desafios de ser empreendedor e de liderar um negócio. Ele e nenhum de nós, à época, imaginava os desafios que este ano nos reservava, mas acabou antecipando que essa é, sem dúvida nenhuma, uma jornada de muito aprendizado. Não tem como você montar uma empresa e não tomar risco, né? Mas muita gente olha um pouco a nossa trajetória e como a gente cresceu bastante nesses anos todos, acha que a gente tomou muito risco. E eu sempre digo que eu sou a pessoa mais conservadora do mundo, né? Não que eu não tome risco, mas é importante saber gerenciar esse risco. Então, o que eu digo que é arriscado é você começar uma coisa que você não conhece grande demais. Isso é arriscado. Então, a forma como a gente erra muito, a gente interrompe muito projeto, a gente muda muito de opinião. O que eu sempre digo é que a cada dia que passa você fica mais inteligente, né? Porque você acaba acessando novas variáveis. Guilherme Benchimol, Nassim Taleb, Rodrigo Maia e Malala Yousafzai estão entre os palestrantes confirmados na Expert XP 2020, um evento aberto e totalmente online, com conteúdo pensado para quem está se preparando para um novo futuro. As inscrições já estão abertas. Faça a sua pelo site expertxp.com.br. Inscreva-se pelo site expertxp.com.br. Expert XP. Conhecimento ao seu alcance. Muito bem, para você que está aqui nos assistindo, chegou o Panflix. Pois é, já baixou aí? É, o novo aplicativo da Jovem Pan. Por lá você encontra notícias, esporte, kids, humor, saúde, podcast, tudo isso reunido num só ambiente. O conteúdo pode ser ao vivo ou on demand. E acessar o Panflix é muito fácil. Você entra na loja de aplicativos do seu tablet ou do celular, pode ser a App Store ou Google Play, baixa o app Panflix, se cadastra e pronto. Você também pode acessar o Panflix pelo computador. Aí basta digitar www.panflix.com.br. Um outro caminho, o nosso QR Code, ele está aqui na tela o tempo inteiro, dá para acessar por aí também. Lembrando que o Panflix é de graça e lá você encontra tudo da Jovem Pan, além de conteúdos exclusivos. Panflix, baixe já. De volta agora também para você que nos acompanha pelo rádio, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui com os Pingos nos Is e recebendo o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele foi preso, solto ontem no âmbito daquele inquérito que investiga atos supostamente antidemocráticos do Supremo Tribunal Federal e fala com exclusividade aqui em Os Pingos nos Is. Oswaldo, obrigado pela permanência aqui durante o intervalo. Passo agora para a próxima pergunta. Quem fará é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Bom, eu acho que com isso que aconteceu com o Oswaldo, acho que fica cada dia mais evidente a força, né, que as redes sociais desempenham hoje, não apenas no nosso cotidiano, mas em duas eleições importantes, né, como a do Donald Trump em 2016 e a do Bolsonaro em 2018. A do Trump, o Trump basicamente usou a base toda da campanha dele, foi toda movimentada nas redes sociais. E a gente vê que existe um movimento aqui também para censurar conteúdo conservador, conteúdo liberal. A gente vê que isso é um movimento que não está unicamente ligado ali no Brasil. A diferença é que a gente está testemunhando um autoritarismo do nosso judiciário muito perigoso aí no Brasil. A gente vê que os livros de história onde a liberdade ela é amarrada, censurada, eles não têm um final feliz. Então, acho que para a gente combater esse totalitarismo do judiciário, a gente precisa ter uma atuação maior, né, como cidadãos. Aí, nesse ponto, Oswaldo, que a gente vê que existe um movimento nesse sentido também de censura em outros lugares, diante do que aconteceu com você, existe alguma medida internacional que possa ser tomada, no seu caso, ou algum órgão que possa ser acessado para que isso, outras pessoas internacionalmente tenham conhecimento da gravidade do que aconteceu com você? Ana Paula, muito obrigado por essa pergunta, porque é algo que grita dentro de mim. Existe sim, existe o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção 69 da OIT, que declara de uma forma explícita tudo isso.
E eu pretendo, sim, ir aos tribunais internacionais, ao Tribunal de Haia também, para levar toda essa maldade que fizeram, levar todo esse vilipêndio ao sigilo da fonte, a restrição da liberdade de imprensa no Brasil, até porque, veja, vou aproveitar e vou abrir, rasgar o meu coração para vocês aqui. O jornalista o jornalista Glenn Greenwald, que não é formado, que não é brasileiro, o mesmo Supremo que me prendeu disse que ele sequer pode ser investigado. O mesmo Supremo que me prendeu disse que ele sequer poderia ser investigado. Ele não foi investigado, mas a PGR o denunciou. A Justiça não pôde receber a denúncia devido a uma liminar, depois, uma liminar de Gilmar Mendes, depois o colegiado entendeu que estava correto. Ora, por que esse Glenn Greenwald não pode sequer ser investigado? Mesmo ele não sendo investigado, ele não pode ser denunciado, e eu, sem crime, não há tipificação de crime, sem provas, cara, eles me humilharam, fizeram busca e apreensão no hotel, na minha casa, com a minha família, tiraram tudo que a gente tinha, para descobrir que não havia nada. 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então, toda essa questão que foi feita, Ana Paula, me fez criar algo. Deixa eu falar mais sobre isso, deixa eu avançar sobre isso. As entidades de classe que deveriam me defender, a FENAGE e a ABRAGE e os sindicatos dos jornalistas, se calaram. Ah, mas ele não está fazendo isso como jornalista. Ora, como não? A entrevista com o Roberto Jefferson foi o quê? Se não foi jornalismo? A entrevista com Ives Gandra foi o quê, se não jornalismo? Isso é jornalismo. Agora, é um jornalismo que eles não concordam com a minha opinião. Então, é um crime de opinião. Só que, como as minhas entidades se calaram, eu aproveito aqui para lançar o vídeo da Jovem Pan para jornalistas conservadores do Brasil. Este jornalista Oswaldo Eustáquio, convido vocês também, se vocês quiserem da bancada, vou fundar a Associação Latino-Americana de Jornalistas Independentes. Para quê? Para dar voz a jornalistas como eu que foram presos. Na Argentina tem jornalistas conservadores sendo perseguidos, na Venezuela tem, na Bolívia tem, no México morre jornalista. E os jornalistas conservadores têm a sua voz calada. Diante disso, eu, mais um grupo de jornalistas, que eu já convidei alguns, convidei a Yasmin do Brasil Sem Medo, convidei aquela de Minas Gerais, a Fernanda Salles, para participar junto comigo disso aí, convidei outras pessoas para participar desse projeto. Por quê? Porque a partir daí, com essas associações, nós vamos levar um CNPJ para os tribunais, para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, para o Tribunal de Haia, e tudo isso baseado no Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, e isso foi ignorado pelas cortes que me julgaram, pela única corte que me julgou, e vou levar isso também a todos os âmbitos internacionais que podem ver essa grave violação dos direitos humanos, dos direitos da fonte, do sigilo da fonte e também da liberdade de imprensa. Oswaldo, e antes da próxima pergunta, deixa eu só me despedir aqui da Ana Paula Henkel. A Ana gentilmente esteve com a gente hoje, em substituição ao Augusto Nunes. Amanhã também a Ana vai estar aqui com a gente na bancada. Valeu, viu, Ana? Obrigado pela permanência até aqui. A partir de agora ela tem compromisso lá, então vou liberar a Ana mais cedo, mas amanhã ela está de volta. Até lá, Ana. Beijo. Até amanhã, gente. Obrigada aqui pelo convite. Oswaldo, siga fazendo o seu bom trabalho. E pode saber que você é uma voz agora que atingiu lugares que não eram atingidos antes. E amanhã eu estou de volta aqui com vocês para cobrir o nosso querido Augusto Nunes. Combinado, Ana. Até lá. Sigo aqui com a pergunta do Guilherme Fiuza. Diga aí, Fiuza. Oswaldo, como foram os 10 dias na prisão? Pergunto, assim, especialmente se sofreu algum tipo de desafio psicológico ou se o tratamento foi digno. E pergunto, assim, quer dizer, você não sabe porque foi preso, ninguém sabe, ou melhor, todo mundo sabe, né, porque você foi preso. E a pergunta é também se você sabe por que você foi solto. Vou começar pelo final. Eu fui solto porque os ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes, não podiam mais sustentar minha prisão. Já estava ficando feio para o STF. O STF ele acabou perdendo o restinho de credibilidade que ele tinha. E não é uma crítica à instituição,
mas aqueles que abusaram do poder. Então, eu começo pelo final a minha pergunta. A Polícia Federal, cara, quando eu fui preso, tinha gente lá no Mato Grosso do Sul que vinha falar assim: Oswaldo, me perdoa, eu fui expulso do grupo da família, porque os meus familiares estão começando a falar que a Polícia Federal está começando a fazer algo errado. Eu disse: não, a Polícia Federal é gloriosa como instituição. Algumas coisas pontuais que apenas precisam ser corrigidas, e uma ala política partidária teve carcereiro, vou falar para vocês aqui, eu sou jornalista e eu posso falar, teve carcereiro que falou assim: a PF aqui quem comanda ainda é o PSDB, é muito difícil tirar isso. Eles me falaram isso na carceragem, não vou falar em qual cidade para não comprometer, mas deixa eu fazer um resumo bem rápido disso. Eu não tive voz de prisão, eu tive voz de assalto. O delegado Marcos, lá do Mato Grosso do Sul, chegou com arma em punho, não apontada, com arma em punho, para ser honesto, e falou assim: me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. Eu falei: o que é um assalto? Ele pegou e tomou o celular de mim. E falou: Igor, o chefe dele lá do Brasília, sei lá, peguei o celular dele, tá com 28%, dá para escanear e a gente pegar todos os dados. E eles foram lá tomar meu celular. Eu falei assim: eu quero ligar para o meu advogado. Não vai ligar para o advogado, só na delegacia. Como na delegacia, busca e apreensão, eu tenho o direito de ligar para o meu advogado. E depois eles me informaram que era um mandado de prisão. Então, eu tive isso aí. Me prenderam me disseram que me prenderam porque eu estava fugindo do país. Ora, eu estava na região lá de Ponta Porã, onde eu tenho a minha família, a família Gomes Valdez, lá do Paraguai. Minha mãe é uma campesina paraguaia, pobre, do Partido Colorado de direita do Paraguai, que hoje já é falecida. Eu estava lá visitando a tia Rufina, na região da fronteira, pegar uma sopa paraguaia, que não é sopa de tomar, é um bolo, sabe? E levar um crucifixo católico que eu recebi de um católico que foi em Israel. Eu sou cristão evangélico. Assim, puxa, esse crucifixo que ele me deu, eu vou levar para a tia Rufina, que nunca vai poder ir para Israel. E quando eu chego lá, eles me prendem no dia 26, dizendo que eu estava fugindo. Mas eu estava lá na fronteira dia 23. Se eu quisesse ter fugido, eu tinha fugido, porque eu saí de Ponta Porã, a fronteira, e fui a Campo Grande, onde eu fui preso. Agora eu pergunto para vocês, Brasil, como é que eu estava fugindo se não tinha mandado de prisão? O mandado só foi dia 25. Primeira questão, eu não vou chamar de legal, mas primeira questão obscura. Daí o que eles fizeram? O delegado Fábio foi fazer busca e apreensão na minha casa. Ele errou a casa, colocaram helicóptero lá para achar minha casa, que era no Lago Norte, mas eu tinha me mudado. Por quê? Porque quando eu fiz a entrevista com o Roberto Jefferson, me ameaçaram de morte, ameaças de morte, Sociedade Secreta Silvestre, outras ameaças de morte. Daí eu me mudei. Quando eles entraram fazer busca e apreensão, polícia, quebraram lá, a casa estava vazia. Tiveram que chamar o chaveiro, ficaram constrangidos, esqueceram o recibo. E daí minha esposa foi lá pintar, porque a gente foi pintar, eu e ela pintar para entregar a casa. É isso, somos pessoas comuns, simples. E daí pegamos o recibo do chaveiro e estragaram o nosso portão. Ficaram constrangidos, Polícia Federal constrangida. Como é que renovaram a minha prisão? Disseram que eu não tinha endereço fixo, porque eles fizeram a busca e apreensão errada. Só que é o seguinte, os meus advogados, de forma brilhante, qualificaram meu endereço nos autos. A Kika Francisca, querida ali, simpática demais, servidora, escrivã da Polícia Federal, havia me ligado 20 dias antes para eu depor, na mesma sala que eu depus, na mesma sala que eu prestei depoimento. Ora, como é que eles me prenderam, dizendo que não podiam me encontrar, se 20 dias atrás, logo depois de uma live que fiz com o Luciano Mergulhador, a testemunha que esteve com a Adélio Bispo lá na escadaria de Santa Catarina, e quando eu fiz essa denúncia, 40 minutos depois que eu denuncio, estava com o Oswaldo. É da PF, você pode vir depor, claro, na mesma sala que eu fiz o depoimento, que eles disseram que não me localizavam, ou seja, então, outra legalidade, outra questão que não dá para entender. Então, eu faço esse desabafo aqui, não para criticar a Polícia Federal, que é gloriosa, não para criticar as instituições, mas para dizer que chegou um momento que nós precisamos refletir para o bem maior do Estado de Direito. Ok, quero agradecer muito aqui então ao Oswaldo Eustáquio, jornalista. Ele foi preso, ontem solto pelo Supremo Tribunal Federal, foi detido no âmbito desse inquérito aí que investiga os chamados atos supostamente antidemocráticos e conversou aqui com exclusividade com a equipe de Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, Oswaldo? Boa sorte aí no restante da condução do processo. Boa noite para você. Boa noite para você, muito obrigado pela oportunidade. Sucesso para a Jovem Pan.